Olá pessoal, professor Márcio mais uma vez com uma questão aqui do consórcio CCIERG, que na verdade trabalha essas provas para ingresso no CEDERJ aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, a questão, ela pede o seguinte, é uma questão que caiu no vestibular do ano de 2023, e ela diz o seguinte: o conjunto imagem da função f de r em R, definida por f de x igual a 2 menos x ao quadrado, é o intervalo, vou colocar uma interrogaçãozinha aqui, ou dois pontos, tanto faz. Bom, eu transcrevi a nossa função para baixo aqui, mas colocando em ordem decrescente dos seus expoentes, ó, 2, 1, e aqui é o x elevado a zero, que é 1, 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Beleza. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, que para você achar o conjunto imagem de uma função, dado uma função, né? Você tem que achar, na verdade, o y do vértice, ou seja, a imagem está no eixo y. O início da nossa imagem, o y do vértice, ele determina o início da nossa imagem. Note que, quando você quer fazer isso, evidentemente que você vai ter que fazer assim, ó. Vai ter que pegar essa função e igualar a zero. Menos x ao quadrado, menos x mais 2 igual a zero. Por isso que eu sempre bato aqui nas nossas atividades aqui a importância do discriminante da nossa equação do segundo grau. O que é o discriminante da equação do segundo grau? É o delta da equação do segundo grau. Ele é muito importante quando você vai estudar funções. Então, ó, o a da nossa equação agora, né, porque nós igualamos a zero, virou uma equação do segundo grau, né? Então, ó, eu fiz o y igual a zero. Então, o a é menos 1, o b é menos 1 também, e o c, que é o termo independente, é o 2. Vamos calcular o delta da nossa equação. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta b ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses menos 1 para você não esquecer que o menos 1 está elevado ao quadrado. Não é a mesma coisa que menos 1 elevado ao quadrado. Ó, quando você escreve assim, menos 1 ao quadrado é menos 1. Porque você repete o menos, esse expoente está se referindo só apenas ao número absoluto 1. O menos está fora ali da potência, certo? Quando você coloca entre parênteses, você está dizendo que o menos 1 está elevado ao quadrado. Então, é o b, então b é menos 1, então vou colocar o b ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 2. Então, o delta, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, é 1 mesmo. Menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Opa, o delta deu 9, né? Delta igual a 9. Deu um delta maior do que zero, significa que essa parábola, ela toca em dois pontos diferentes do eixo das abscissas, que na verdade é o domínio da minha função. Lembrar que o eixo horizontal é o domínio, e o eixo vertical, que é o y, é a nossa imagem, é aquilo que está sendo projetado do domínio no y, que é a imagem, tudo bem? Bom, como é que a gente acha a imagem? A imagem, pessoal, você acha calculando o y do vértice. O y do vértice
é dado por menos delta sobre 4A. Assim, o y do vértice é igual. Delta, quem é? 9. Eu tenho um menos antes, né? Menos 9 sobre 4 vezes o A. Percebe aqui, ó, vai dar menos 4 aqui, ó. Eu tenho que o y do vértice é menos 9 sobre menos 4. E o menos com menos na divisão dá mais. Logo, o y do vértice é igual a 9/4. Tá, Márcio, o que quer dizer isso? Perceba, a parábola ela tem concavidade para baixo. Por quê? Porque o A é menor do que 0. Então, isso dá para nós uma parábola com concavidade para baixo, voltada para baixo. Então, esse valor vai ser um valor máximo, porque o mínimo é infinito. Percebe que quando você desenha um esboço aqui, vou fazer um esboço aqui, só no eixo dos x, tá? A nossa parábola sendo assim, ó, voltada para baixo, o que acontece? Você vai ter um valor no eixo y aqui, ó, que eu não estou representando essa função, e sim um esboço do que poderia ser uma função com concavidade para baixo. Então, ó, você tem aqui, ó, o x do vértice e você tem aqui o y do vértice, certo? Aqui o eixo x, aqui o eixo x e aqui o eixo y. Tudo bem? Então, perceba que a nossa parábola ela vai ter valor máximo. É a mesma coisa, você tem que juntar uma coisa com a outra. Quando fala assim, calcule o valor do parâmetro tal, de modo que a parábola, que a função tenha valor máximo. Olha, se ela tem valor máximo, quer dizer que a concavidade está voltada para baixo, né? A concavidade estando voltada para baixo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes, né? Tocando em dois pontos distintos aqui do eixo do x, certo? E a imagem vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse tracejado aqui, certo? Isso, lógico que eu estou fazendo um esboço genérico aqui da função, tá? Não é essa função especificamente. Para eu desenhar essa função, eu teria que atribuir valores a x para encontrar o meu f de x ou o meu y correspondente, porque f de x é a mesma coisa que y, tá, pessoal? F de x é a mesma coisa que y. Então, veja, para a nossa parábola em si ali, esse y do vértice aqui é um 9/4. Agora, dá para a gente falar quem é o menor número que pertence ao conjunto imagem? Porque a imagem está no eixo y. Não dá. Por quê? Porque ela tende ao infinito, certo? Então, a resposta do conjunto imagem, a imagem da função, o conjunto imagem da função é aberto. Bom, se está descendo aqui, ó, se a imagem está descendo e abaixo do eixo das abscissas é negativo, então eu estou tendendo a menos infinito. Quando eu escrevo infinito apenas, quer dizer que o infinito é positivo, tá, pessoal? E aí, vírgula, aonde é o limite da minha imagem, né? Que eu estou vendo ali projetando no eixo y. É o meu y do vértice, 9/4. 9/4 é fechado ou aberto? É fechado, né, pessoal? Tá aqui, ó, tá aqui, ó, começa aqui. Não existe nenhuma restrição para o y do vértice. Haja vista que essa função aqui é uma função que ela está no numerador, né? O denominador aqui é 1, né?
vamos dizer assim, né? Então, fechado no 4/9. Qual a resposta para a nossa questão? A resposta para a nossa questão é a letra C. Então, uma questão bastante objetiva. Eu gosto dessas questões objetivas, por quê? Porque você, sabendo trabalhar os conceitos matemáticos, você não tem muita enrolação, não tem historinhas, não fica contando historinhas, vai direto no assunto. Ele quer o conjunto imagem. Se você não souber fazer o conjunto imagem, você não vai saber fazer essa questão. Em contrapartida, você vai ver uma questão do Enem, ela conta uma história enorme, embutindo vários problemas ali, questões, palavras que dispersam a sua atenção para o objetivo da questão, muitas das vezes que te induz ao erro. Aqui não tem como induzir ao erro. Aqui você sabe ou você não sabe, acabou, certo? Aqui como é que eu acho, teria uma outra forma de achar a imagem dessa função? Teria. Você construindo o gráfico dessa função, você certamente, sabendo que o y representa a imagem, você certamente iria identificar que um ponto que toca no eixo y, né, um par ordenado que liga o eixo de simetria com a ordenada, né, abscissa e ordenada. A ordenada y, aonde a parábola é limite, né, porque ela é voltada para baixo, você certamente também conseguiria resolver essa questão, até mesmo sem saber a fórmula do y do vértice, se você atribuir valores a x para encontrar y. Lembrando que, quando você faz isso, você precisa de pelo menos 5 números para construir esse gráfico, certo? Atribuindo valores. Evidentemente que se você achar o delta da nossa equação, né, fazendo a função igual à equação e achar o delta, isso vai te facilitar bastante. E isso vai fazer com que você encontre o valor correspondente a y, certo? Evidentemente que a fórmula ela ajuda e ajuda muito, certo? Lembrando que o x do vértice, pessoal, o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a, certo? E o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Então, letra C é a resposta correta. Eu espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, será um prazer respondê-los, se eu puder responder. E eu conto aí com o like de vocês, com o compartilhamento desse vídeo, porque é muito importante que vocês assistam essas aulas aí até o final, entre outras aulas que eu já postei aqui no canal. Agradeço a participação de todos, convido a você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o máximo. Valeu? Até a próxima videoaula.